Não sei se você já se questionou por que, como cristão, deveria orar. Se a oração fosse um assunto meramente informativo, seria desnecessário, porque Deus onisciente conhece todas as coisas e não precisa de nenhuma informação da nossa parte. Se Deus tem a sua própria vontade e age de acordo com ela, de novo surge a pergunta, por que orar? Sabemos que a instrução, a oração é bíblica, mas precisamos entender a sua razão. E esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos refletir acerca dessas verdades. Estou hoje em Porto Velho, Rondônia, na Praça das Três Caixas d'Água, lugar histórico, marco do início da cidade, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de pessoas que almejam e não alcançam. Ele começa usando o termo cobiça e nada tem, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras, mas não alcançam. Por quê? Ele diz, vocês nada têm porque não pedem. Em outras palavras, porque não oram. Mas depois, na sequência, ele diz, pedem e não recebem porque pedem mal. Basicamente, Tiago nos comunica duas verdades que precisam ser consideradas. Quem não ora, não recebe intervenção divina. Isso é fato. Segundo lugar, nós devemos orar corretamente. Caso contrário, não haverá resultados. Não adianta fazer a coisa certa do jeito errado, porque ela não funciona. Logo, sabemos que a oração é importante. Ela é um meio de acessar aquilo que Deus tem. E quando nós consideramos essas verdades, precisamos questionar o porquê somos instruídos a orar. Não porque tudo necessite de explicação, mas porque quando entendemos os princípios, isso facilita, nos movermos de uma forma mais adequada aos princípios que Deus comunicou. Então, como falei anteriormente, a oração não é meramente informativa. Isso fica claro nas palavras de Nosso Senhor em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, quando ele diz, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Essa afirmação, o Pai sabe antes de lhe pedirem, mostra que não é essa a razão pela qual oramos, para que ele tome conhecimento. Por outro lado, o mesmo Jesus nos ensina a orar com insistência. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 1, a Bíblia diz, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, se por um lado a oração não é uma informativa, mas por outro ela é tão necessária, a ponto de perseverarmos, a ponto de não podermos desanimar, nós precisamos entender essa equação. Como afirmei anteriormente, Deus é onisciente e ele não precisa ser informado a respeito de nada. E, além disso, há momentos onde vemos na Escritura Deus nos mandando orar por coisas que ele já sabe que quer fazer, que prometeu. Então, nós precisamos entender que não se trata de informação. Logo, a oração tem um outro papel. Antes mesmo de explorar qual é esse outro papel, eu quero colocar um outro questionamento. Se o Pai sabe que nós precisamos de algo e ele deseja fazer esse algo em nosso favor, por que esperar que oremos para somente depois disso fazer? Não apenas esperar que oremos, mas esperar que façamos isso da forma correta, para que então possamos acessar aquilo que ele já gostaria de fazer e já sabia que nós precisávamos. Muitas pessoas às vezes questionam, e a vontade de Deus, onde fica? Se Deus faz o que quer, a hora que quer, e essa é a forma dele agir o tempo todo, então para que orar? Se ele já vai fazer o que queria fazer, não adianta eu pedir. Se eu não sei aquilo que ele está disposto a fazer em relação ao que não é a sua vontade e mere simplesmente atender à vontade de um homem, isso será que faz sentido e combina com a ideia de um Deus grande, soberano? Esses questionamentos, eles também precisam de resposta. E a verdade é que, por um lado, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor dos homens. Por exemplo, Josué, capítulo 10, versículo 14, faz uma afirmação extraordinária e diz, não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O texto está falando de Josué, quando ele ora e Deus para o sol e a lua e o dia se estende para que eles possam vencer o inimigo.
A Bíblia diz, nunca se ouviu falar, nem antes e depois, de Deus ter atendido assim a voz de um homem. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que Deus fez aquilo apenas porque Ele quis. Ele fez para atender aquilo que alguém que lhe servia estava pedindo e clamando a Ele. Isso não pode ser ignorado. Davi diz no Salmo 6, verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não se trata apenas de fazer aquilo que Ele quer. Por outro lado, nós também entendemos que a Bíblia nos apresenta a necessidade de orar alinhados com a vontade de Deus. Se por um lado Deus não fará a sua vontade sem oração, por outro lado nós entendemos que a oração fora da vontade de Deus, ela também não é eficaz. Logo, eu e você precisamos entender que há necessidade de uma combinação da disposição, da voluntariedade do homem, da sua fé, da sua capacidade de crer e confiar em Deus, mas ao mesmo tempo não colidir com a vontade de Deus. Então Jesus nos ensinou que a oração é o caminho para que a sua vontade se estabeleça. Em Mateus 6,10, na conhecida oração do Pai Nosso, ele nos ensina a dizer, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, que a tua vontade se cumpra aqui na terra, da mesma forma irrestrita como ela se cumpre nos céus. Por que clamar pelo cumprimento da vontade de Deus se ela se estabeleceria sem oração? Será que Deus teria nos movido a um mero teatro, encenação que não produz nenhum tipo de resultado? A verdade é que a Bíblia nos ensina que orar alinhado com a vontade de Deus é garantia de resposta. Em 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15, a Bíblia diz, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É lógico que na própria oração nós deveríamos nos sujeitar à vontade de Deus, em vez de escolher apenas a nossa. Jesus no Getsemane passa a dizer ao Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Isso está registrado em Mateus 26, 39. Por outro lado, não podemos também ignorar em contrapartida orações que na Bíblia foram ignoradas. O clamor de Davi, por exemplo, para que a criança gerada daquela relação adúltera com Batseba, que estava debaixo de uma palavra e uma sentença de juiz de que morreria, mesmo que Davi passasse 7 dias prostrado, com o rosto no chão, orando, clamando a Deus, jejuando, essa oração não foi atendida, porque ela estava em colisão com a vontade revelada de Deus. Provérbios 28, 9 diz, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se eu e você estamos andando fora do padrão, da Escritura, da Palavra de Deus, não adianta simplesmente achar que faremos Deus se curvar à nossa vontade, aos nossos desejos, em rebelião à vontade, e os desejos dele. Mas, no entanto, nós precisamos entender como a oração se relaciona com a vontade de Deus. E fato é que a vontade divina, sem oração não pode se cumprir. Senão Deus não nos mandaria orar para que a vontade dele acontecesse aqui na terra. Por outro lado, a oração fora da vontade divina não será atendida. Mas a verdade é que uma depende da outra. E quando as duas se unem, nós temos então uma química extraordinária. E aqui, eu e você talvez podemos considerar e devemos atentar para aquilo que eu quero chamar de uma questão legal. Quando Deus criou o homem, e precisamos questionar por que ele nos mandaria orar para que ele faça aquilo que ele já quer fazer. Em 1 Timóteo 2, a Bíblia manda que a gente, antes de tudo, use a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. Por que orar por todos os homens? No verso 4, o apóstolo diz, porque Deus deseja que todos os homens se salvem. Ou seja, se a vontade de Deus salvar a todos, por que é que ele nos manda orar para que a vontade dele seja feita? De novo, eu repito, trata-se de uma questão legal. Quando Deus criou a terra, Deus concedeu a autoridade, a jurisdição da terra ao homem. No Salmo 115, 16, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. De alguma forma, nós vemos essa separação. Os céus são os céus do Senhor, o lugar onde ele se move com plena autoridade, mas a terra ele concedeu aos filhos dos homens. Depois ele nos manda orar que a vontade dele se cumpra aqui, como se cumpre lá, no lugar de domínio e de plena jurisdição dele. Isso seria como se a gente dissesse que depois de ter dado ao homem a autoridade sobre a terra, Deus não passa por cima do homem. Deus espera uma requisição, uma reivindicação, para que ele possa ter o direito legal de intervir e de agir. No Salmo
8, a partir do verso 4, a Bíblia pergunta que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e tudo sob os seus pés lhe puseste. A Bíblia está falando dessa autoridade que Deus deu ao homem. E é por isso que o homem precisa clamar. Aliás, nós vemos esse cenário muito bem apresentado quando Satanás tenta Jesus e diz: dar-lhe-ei todas as glórias e os reinos desse mundo se prostrado me adorares. Satanás diz: porque me foi entregue e eu dou a quem quiser. Jesus não contesta ele dizendo: não te foi entregue coisa nenhuma. A verdade é que foi entregue, mas não por Deus. Quem entregou? O homem. Deus entregou a autoridade ao homem. Quando o homem cede à tentação, e 2 de Pedro 2,19 diz: quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Ele transferiu a autoridade nas mãos de Satanás. É por isso que Satanás é chamado de o príncipe desse mundo e não precisa de oração, né, ou de requisição para agir nessa terra. Mas Deus, por meio de Jesus, veio resgatar a autoridade dada aos homens e espera que nós possamos clamar. E quando eu e você oramos, quando eu e você clamamos, nós estamos abrindo, por assim dizer, né, uma avenida legal para que possa haver a ação e a intervenção de Deus nas nossas vidas, né, na vida de outras pessoas. E 1 de Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos são abertos às suas súplicas. O Deus quer mover na terra, está esperando apenas ser solicitado. E quando fazemos isso com fé, abrimos espaço e um lugar de intervenção para que a vontade dele se estabeleça. Eu sei que o assunto é extenso para ser resumido. Embora não possa esgotá-lo, eu quero apenas inspirar seu coração a crer e praticar mais a oração.